Canal Podcast. Assista agora mais um conteúdo que vai agregar na sua vida. Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. É um tipo de guia, sabe? Para quem está começando no Windows. Isso. Ele se apresenta como um episódio 2 de uma série de informática básica. E a missão é bem clara, é ajudar o pessoal a perder o medo do sistema operacional. Aham. Parece que o foco é total naqueles primeiríssimos passos. Para quem olha para o Windows e pensa, sei lá, que é um bicho de 7 cabeças mesmo. Exato. A nossa tarefa aqui, então, não é só resumir o guia, é mais analisar como ele tenta fazer essa mágica, né? Transformar essa intimidação inicial em confiança. O que essa abordagem diz pra gente sobre aprender tecnologia hoje? Bom, vamos investigar isso. Exato. E analisar um material assim didático é fascinante, né? Porque ele não mostra só o que é considerado básico, mas também o que ele assume sobre quem está aprendendo. Quais são as barreiras esperadas, entende? Entendo. E esses fundamentos, por mais básicos que pareçam, nossa, são cruciais. Não é só saber onde clicar, é construir um modelo mental de como o sistema funciona. Sim. Isso afeta a eficiência, segurança, até a vontade da pessoa de explorar mais, sabe? A forma como algo super simples, tipo ligar e desligar, é abordado já dá uma pista da filosofia do guia. Pois é, o guia começa justamente aí. Ligar e desligar o computador. Parece, assim, trivial, né? Quase instintivo. Aham. Mas o material faz questão de frisar que tem erros comuns e que fazer do jeito certo é importante. Talvez para evitar problemas lá na frente. Né? Essa ênfase no básico do básico, logo de cara. O que isso sinaliza para você? Olha, para mim sinaliza, primeiro, que ele reconhece que o público pode ter zero experiência mesmo, ou até aquele medo de quebrar alguma coisa, sabe? Sim, total. Então, quando ele enfatiza o jeito certo de desligar, ir lá no menu iniciar, esperar tudo fechar direitinho, ele está lidando com essa ansiedade. E, tecnicamente falando, desligar de supetão, tipo no botão ou puxando da tomada... Que hoje em dia é mais raro em desktop, né? Mas acontece. Pode é. Isso pode sim levar a perder dados que não foram salvos, ou, em casos mais raros, com sistemas modernos, até corromper algum arquivo temporário ou do próprio sistema. Nossa. Então, começar por aí estabelece uma base de operação segura, por mais simples que seja a tarefa. É construir confiança desde o primeiro toque na máquina, né? Faz todo sentido. É como aprender a ligar a chave do carro antes de sair dirigindo. Bom, superada essa etapa, o guia leva a gente para a área de trabalho, o desktop. Isso. Aquela primeira tela que aparece, com o papel de parede, os ícones. O nosso ponto de partida visual. O guia chama de nossa mesa digital. Essa metáfora da mesa de trabalho é um clássico, né? E funciona. É um espaço para acesso rápido para os papéis, para as ferramentas que a gente mais usa, tipo atalhos de programas, arquivos. Uhum. O interessante é pensar como essa metáfora ainda persiste, né? Porque as interfaces de celular mudaram tanto. Foram para grades de apps, feeds. Verdade. Mas o desktop do Windows manteve essa ideia de um espaço mais livre, personalizável. Para quem está começando, apresentar como uma mesa ajuda, cria um paralelo com o mundo real. Mas aí fica a pergunta, essa liberdade toda não pode acabar sendo meio intimidante ou levar aquela bagunça digital com ícone para todo lado? Exato. Nossa, já vi cada área de trabalho que parecia mais um quarto de adolescente do que uma mesa organizada, viu? Pois é. O guia provavelmente aposta na simplicidade inicial, mas essa questão da organização é um desafio real, né? Talvez precise ser falado mais cedo do que a gente imagina. E falando em pontos centrais, chegamos no menu iniciar. Ah, o famoso menu iniciar. Aqui fica interessante analisar a abordagem do guia. Ele chama de cérebro do Windows e ainda promete que dá para dominar em minutos. Apresenta como lugar para achar tudo. Uma afirmação bem forte, né? É uma analogia poderosa. Cérebro do Windows. Mas, assim, vale questionar o quão precisa ela é hoje, né? Historicamente, sim, era o ponto central. Total. Aham. Mas as interfaces evoluem, né? Hoje em dia, a busca que fica ali na barra de tarefas, ou que a gente acessa com a tecla Windows, nossa, ficou muito eficiente para achar programa, arquivo rapidinho. Sim, eu uso direto. Muitos usuários mais avançados quase nem navegam mais naquela estrutura de pastas do menu iniciar.
Então, chamar de cérebro pode ser útil, uma simplificação boa para o iniciante absoluto, sabe? Um ponto de referência único. Entendo. Mas será que isso não acaba criando um modelo mental que ignora ferramentas mais eficientes que vieram depois? Tipo a própria busca? É uma ótima questão essa. Talvez o guia esteja priorizando o conceito familiar, né? Para não assustar de cara. Ele ensina um mapa tradicional antes de mostrar os atalhos. Faz sentido. Pode ser. Seguindo na interface, o próximo elemento que ele destaca é a barra de tarefas. Aquela faixa que geralmente fica embaixo da tela. Descrita como essencial para acessos rápidos e para a gente saber o que está aberto. Sim, a barra de tarefas é, fundamental para multitarefa visual no Windows. Ver quais programas estão rodando e poder pular de um para o outro com um clique é uma das interações mais básicas, mais frequentes, né? Com certeza. E a possibilidade de fixar ícone de programas favoritos ali transformam a barra numa espécie de dock pessoal, né? Um acesso rápido mesmo quando o programa está fechado. E tem a área de notificação lá no cantinho. Ah, sim. Volume, rede... Isso, funciona como um painel de controle rápido para volume, rede, calendários, alertas do sistema. A importância dela é inegável. Mas a forma como o guia apresenta pode ser que foque só no básico, sabe? Sem explorar tanto o potencial de personalizar ou as informações úteis que ficam ali. E falando em informação concentrada ali, o guia dedica um ponto específico para o ajuste de data, hora e fuso horário. Parece um detalhe tão administrativo, né? Quase irrelevante para o dia a dia para muita gente. Mas está lá, como um passo importante. Por que essa ênfase toda? Olha, é crucial por motivos que vão muito além de saber que horas são. Pensa só, o registro dos arquivos, a data e hora de criação, de modificação, isso é fundamental para organizar, para versionar. Verdade. Calendários, agendamentos, tudo depende disso para funcionar direito. E no mundo conectado de hoje, a sincronia do horário é vital para a segurança. Certificados digitais, por exemplo, muitas vezes validam datas. Nossa, não tinha pensado nisso. E para o funcionamento de e-mails, mensagens, autenticação em serviços online. Um relógio desincronizado no computador pode causar uns erros de conexão que parecem inexplicáveis, sabe? Caramba! Então, acertar isso logo no começo evita um monte de problema potencial que um iniciante ia ter dificuldade para diagnosticar depois. É tipo uma configuração preventiva mesmo. Nossa, realmente. As implicações são bem maiores do que parecem. Que exemplo bom de como um detalhe pequeno tem raízes profundas no sistema. Depois dessas configurações, o material fala sobre gerenciar as janelas. Minimizar, maximizar, restaurar e fechar. Os controles básicos de qualquer programa. Dominar esses 4 botõezinhos é a base da organização do espaço de trabalho digital no Windows, né? A capacidade de esconder uma janela rapidinho, minimizar, ou focar numa tarefa só usando a tela inteira, maximizar, ou ver várias janelas lado a lado, restaurando para o tamanho médio. É isso que permite a multitarefa de verdade. Exato. Sem isso, a tela vira uma bagunça, uma janela em cima da outra. O guia provavelmente apresenta isso de forma bem funcional, mas a implicação é mais profunda. É aprender a gerenciar o fluxo de informação visual, uma habilidade essencial hoje em dia. É a gramática básica da interface gráfica, né? Sem isso, você não consegue ler ou escrever direito no sistema. E do ambiente local, o guia dá um salto para a internet. Ensina os primeiros passos com navegadores, cita o Edge e o Chrome como exemplos, e com foco declarado em acessar sites favoritos com segurança. Aqui entra a ferramenta que, para a maioria das pessoas, define a experiência de usar o computador hoje: o navegador. Citar o Edge, que já vem no Windows, e o Chrome, que é super popular, é prático. Dá nomes concretos para os portões da internet, né? Sim. O ponto que eu acho mais interessante aí é a menção à segurança logo de cara. Isso é bom, mostra uma consciência da importância do tema. Concordo. Mas a eficácia disso depende muito do que o guia entende por navegar com segurança, né? É só digitar o endereço certo do site, ou ele já introduz alguma coisinha sobre senha forte, cuidado com link suspeito, o que é HTTP. Só falar a palavra segurança pode não ser o bastante se não vier com orientação prática, sabe? Contextualizada. Verdade. A palavra segurança sozinha pode ser um guarda-chuva bem amplo.
E falando em adicionar coisas, o material tenta desmistificar a instalação de programas. Usa até a frase "é mais simples do que você imagina", uma tentativa clara de diminuir a ansiedade em torno de mexer no sistema. Essa abordagem é importante mesmo. Para muito iniciante, instalar alguma coisa parece uma operação super complexa, arriscada. E se eu instalo um vírus? E se eu quebro alguma coisa? Exato, medo de estragar. Então, simplificar o processo, baixar um instalador, seguir os passos lá do assistente, que geralmente é só próximo, concluir, né? É fundamental para dar autonomia para a pessoa. Uhum. É isso que permite adaptar o computador porque ela realmente precisa. Seja para trabalho, tipo um editor de texto diferente, para comunicação com apps de vídeo, para lazer com jogos ou para estudo. Sem essa habilidade, o usuário fica preso ao que vem instalado de fábrica. É um passo-chave para transformar o computador de um aparelho passivo numa ferramenta ativa. E essa autonomia também passa por entender como o sistema gerencia quem usa ele, né? O guia inclui a criação e gestão de contas de usuário como um passo relevante. Isso é mais para quando várias pessoas usam o mesmo PC ou tem importância mesmo para quem usa sozinho. Olha, tem importância nos dois cenários, mas por motivos um pouco diferentes. Em computadores compartilhados, contas separadas são essenciais para a privacidade de arquivos, histórico de navegação e para personalização, configurações. Cada um tem seu cantinho, né? Certo. Agora, para um usuário único, entender o conceito de conta ainda é relevante por causa da segurança. O Windows trabalha com níveis diferentes de privilégio. Contas de administrador podem fazer mudanças profundas no sistema, instalar programas, mudar configurações críticas, Sim. enquanto as contas padrão têm permissões mais limitadas. Usar uma conta padrão no dia a dia e só colocar a senha de administrador quando realmente precisa é uma prática de segurança muito recomendada, embora, na prática, muito usuário doméstico acabe usando a conta de administrador o tempo todo, por conveniência. É verdade. Mas o guia toca nisso, mesmo que de leve, já introduz essa noção de níveis de acesso e segurança. É um bom começo. Entendi. Então, mesmo sozinho, saber que existe essa diferença entre usuário comum e administrador já é um conceito de segurança importante. E por falar nisso, para fechar esse ciclo inicial, o guia termina com dicas de segurança básica. Um fechamento temático que faz sentido. Faz sentido, sem dúvida. Mas a posição lá no final e a falta de detalhes, pelo menos no resumo que a gente tem, levanta umas questões, né? Será que a segurança não deveria ser um fio condutor desde o início? Especialmente na parte de navegar na internet e instalar programas. Bom ponto. Apresentar como um tópico final pode dar a impressão de que é um extra, sabe? E não algo que faz parte do uso do computador o tempo todo. Quais seriam essas dicas básicas essenciais para um iniciante absoluto? Provavelmente senha forte, cuidado com e-mail e download suspeito, talvez a importância de manter o Windows atualizado. Sim, o básico do básico. Mas a eficácia disso depende muito de como é apresentado. É só uma lista de regras para seguir ou é parte de uma compreensão maior sobre os riscos online? É uma reflexão importante mesmo. Segurança como um capítulo à parte versus segurança como um princípio integrado em tudo. Também achei notável que o material original, a fonte, menciona uma seção de perguntas frequentes, as FAQs, para iniciantes. Isso parece um cuidado interessante. Sim, incluir FAQs é uma ótima prática pedagógica. Mostra que quem escreveu tentou antecipar onde os iniciantes costumam tropeçar, onde surgem as dúvidas. Tipo, onde foi parar meu arquivo? Clássica. Exato, ou por que esse programa não abre? Como conecto na Wi-Fi? Responder essas perguntas comuns de forma proativa pode diminuir muito a frustração e evitar que a pessoa desista no primeiro obstáculo, né? Demonstre empatia com quem está aprendendo. Então, fazendo um balanço aqui dessa análise do guia, a gente cobriu desde ligar e desligar, passou pela interface principal, tela, menu iniciar, barra de tarefas, gerenciamento de janelas, configurações básicas tipo data e hora, até se aventurar na internet e instalar programas e entender um pouco de contas de usuário e segurança inicial. É um roteiro que busca claramente construir uma base de confiança, passo a passo, desmistificando as operações fundamentais. Uhum. O próprio guia, como você mencionou, já aponta para o próximo passo lógico,
que seria gerenciar arquivos e pastas. Exatamente. O que emerge dessa análise toda é um retrato de como se tenta facilitar a entrada nesse ecossistema complexo que é o Windows. A estratégia parece ser essa: apresentar metáforas familiares, mesa, cérebro, focar em tarefas sequenciais, isoladas, simplificar processos que podem intimidar, como a instalação, e introduzir conceitos importantes, segurança, contas, de forma gradual. Sim. A questão que fica para mim é: será que essa abordagem assim linear e simplificada prepara a pessoa adequadamente para a natureza que muitas vezes é não linear, super interconectada do uso real do computador? Ou ela é só aquele andaime necessário para a pessoa começar a construir o próprio entendimento? Essa é a grande questão, né? O guia dá o mapa básico, mas a exploração real do território vai depender da confiança e da curiosidade que ele consegue despertar na pessoa. Fica claro que o objetivo é dar aquela segurança inicial para que a pessoa possa então começar a experimentar por conta própria, sem tanto medo de se perder completamente. Precisamente. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez algo para quem está ouvindo a gente pensar sobre esse processo de aprender. Depois de passar por um guia como esse, que cobre esses fundamentos todos, qual seria a primeira coisa que alguém se sentiria encorajado ou encorajada a fazer por conta própria? Algo que antes parecia assustador. Boa pergunta. Seria, sei lá, organizar a área de trabalho de um jeito diferente. Tentar instalar aquele software que sempre quis usar. Explorar as configurações do Windows para personalizar alguma coisa. Ou talvez simplesmente navegar na internet com um pouquinho mais de segurança, de propósito. Identificar essa primeira ação autônoma, depois do guia, talvez seja o melhor indicador do sucesso da abordagem do material em realmente destravar o usuário, sabe? Qual pequeno passo de exploração se torna possível a partir daí?